E aí? Essa é a segunda aula desse segundo módulo. E esse segundo módulo eu vou te falar. Bora cair pra dentro. Espero que você esteja fazendo as suas tarefas. Sabe qual que é essa aula? Como criar novos hábitos. Essa criação de novos hábitos, o que diferencia um animal irracional de um racional, o que diferencia um porco de um homem, sabe o que que é? A capacidade de gerar ou de abandonar hábitos. Anota aí. Hábitos são atos repetidamente disciplinados. Depois que passa um certo período, o que vai acontecer? Ele é instalado como um hábito. Então eu preciso repetir de forma disciplinar. Depois dessa disciplina inicial, não precisa da disciplina mais. Instalou. É assim, eu vou te explicar. Você precisa de aprender a como parir esse hábito. Vamos pensar no hábito sexual, que você gosta disso. Eu também gosto, isso é bom demais. É o seguinte, o hábito, ele precisa de ser fecundado primeiro. Então, aquela emoção inicial de eu vou fazer tal coisa é o ato sexual. Depois, o sêmen passa lá pro útero e vai acontecendo o que você já sabe. Algumas pessoas abortam esse hábito. Ainda pequeno lá, um feto. Por que elas fazem isso? Porque elas não esperam o nenê nascer. Então você tem que nutrir, cuidar, fazer carinho, 9 meses, ou seja, cada hábito tem um tempo. Por exemplo, burro, a gestação do burro, a mãe dele fica com ele 14 meses, a do ser humano é 9. Cada um tem seu time para ser parido, né? Para vir ao mundo. E aí, o que as pessoas elas mais fazem? Elas simplesmente querem que as coisas aconteçam do nada e já saia o neném chorando. Não é assim, não. Você vai cuidar, depois o neném vai nascer. Tem como soltar o neném? Não tem, tem que dar papinha, depois macarrãozinho, depois picanha, depois você solta. O que é um hábito verdadeiro? É depois que o neném tá solto. É um neném que já anda e já faz tudo e já cresceu, virou um menino, virou adolescente, agora é adulto. É nessa hora que o hábito é hábito mesmo. Existe um processo. Aí você fala, nossa, eu gostei desse exemplo. Esse exemplo é o mesmo da semeadura, é o mesmo do espermatozoide, é o mesmo do sêmen. Sêmen significa semente, você acredita nisso? É a mesma coisa. Tudo tem seu tempo, sua ocasião. O timing de resposta está intimamente ligado na espécie. O que são hábitos? São ciclos repetidos, de forma disciplinada. Atos que viram hábitos. Os hábitos não precisam mais de disciplina. O que você precisa de aprender? Precisa de aprender que existe uma diferença de princípio e regra. Se você é uma pessoa que anda na regra, dificilmente você vai ter um hábito. Mas se você instala princípio, rapidamente isso vira um hábito. Existem hábitos, anota aí, 3 tipos de hábitos. Tem aqui embaixo um documento explicando algumas coisas e uma tarefa para você, tá? São 3 datas diferentes. Os hábitos simples, os medianos e os complexos. 7 dias, qualquer hábito é mudado. Desses simples, né? Óbvio. Por exemplo, café com açúcar, menos de 7 dias muda. É só tirar uma dica que você quer vencer e investir nesse pior ano. Corte o açúcar. O açúcar está deixando o seu corpo horrível. Não tem resposta nem malhando. 7 dias, hábito simples. 21, caminhada, por exemplo. A pessoa sempre empolga 7 dias e não vence os 7, ela não vai dar conta de caminhar nem ir para academia. Então tem 21 dias. 40 dias, hábitos complexos. Os 21 é caminhada, 40 é fofoca, cocaína, pornografia. Precisa de validar isso todos os dias. E a maior parte dos hábitos precisa de 66 dias para gerar autoridade. Lembra da autoridade que eu falei no segundo vídeo, na segunda aula? O hábito ele precisa de ter uma validação de autoridade para falar, não, realmente você está fazendo. O que é a briga? Seu cérebro sempre te manjou e sabe que você quer fazer as coisas, mas nunca faz. Então ele não bota fé em você. Agora, se você vence essa barreira e ficar ciclando, ficar voltando nesses ciclos, quando passar essa data de validação já era. Entenda algo. Se você investir nos hábitos, sua vida vai ser transtornada, tá? Agora a tarefa que eu vou te dar, que já está nesse arquivo aqui embaixo, você vai começar a anotar agora para você colocar lá. 7 hábitos antigos que você vai abandonar e 7 hábitos novos. O que vai acontecer? Vai dar 14 hábitos de diferença. Não coloque assim, ó, abandonar refrigerante e instalar beber água. Não. Coloque coisas que não tem conexão, ok? Para no fim ter 14 coisas novas acontecendo. O abandono e a instalação de algo novo. Sabe o que vai acontecer? Esses dias eu estava ministrando o método IP na Alemanha e as pessoas me perguntaram quantos hábitos você já mudou nos últimos anos. Aí eu fui contar, deu mais de 50. Cortei açúcar,
Cortei pornografia. Vou falar agora sobre a pornografia. Cortei televisão. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Vou na academia todos os dias. Cortei a fofoca. Você é louco, mano. Imagina o tanto de coisa que você precisa de cortar para você ganhar energia, para você canalizar no seu propósito de vida. Vai ser dolorido esse ano, sabe por quê? Porque todo ano você quer malhar e não malha. Por que você não malha? Porque você põe regra. Tá aqui o segredo. Anota assim, ó, regra versus princípio. Por que o livro de Salomão, ele nunca passa? Já passou milênios. Por que ele nunca passa? Ele está atual até hoje. Porque ele não é um livro de regra. Ele é um livro de princípio. Lá não fala assim, ó, vá fazer medicina. Lá fala assim, aquele que é diligente vai prosperar com o trabalho das suas mãos. É diferente. É um princípio. Ou seja, se você for diligente, você vai prosperar. Aí lá está escrito, se você amar a sabedoria, você vai ter riqueza e honra. Isso não é uma regra. Isso é um princípio. Princípio é pilar, enquanto regra é telhado. Não ponha telhado sem ter o pilar, sem ter a construção. Você ouviu o que eu falei? Se você não entendeu, volta esse vídeo um pouco, porque é muito importante que você entenda a diferença de regra versus princípio. Vamos combinar aqui. Você está bebendo refrigerante? Larguei esse negócio também, tem muitos anos. Se você não abandonar esse tipo de coisa, sabe o que vai acontecer? Primeiro você vai se matar antes da hora. Mas o agora você vai ficar sempre comprometido porque você está gastando energia com coisa que não era para estar gastando. Você ouviu? Não gaste energia com coisa que não seja para o seu propósito. Eu sei que vai ser chato no começo, eu lembro, tanto que eu fiquei chato. Mas a verdade é que quem vai te achar chato é alguém que não consegue se libertar. Então fique em paz. Sacou? Agora tem um hábito desencadeador que eu quero te passar, que eu faço tem 2 anos. Sabe qual que é? Banho natural. Eu moro em Goiás e as pessoas daqui são frescas também. Elas falam, meu Deus, eu não tenho coragem. Aí eu vou para São Paulo, os meus alunos de São Paulo falam a mesma coisa. Aí eu vou para a Alemanha, meus alunos da Alemanha falam a mesma coisa. E eu vou na Suíça, lá sim a água gelada. O resto do mundo não tem água gelada. E aí as pessoas gostam de dar desculpa em todos os lugares. Pode ser em Goiás, São Paulo, Alemanha, Suíça. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu sou aquele que parei de dar desculpa. Sabe o que é desculpa? Anota aí. Desculpa é uma mentira gourmet que eu tento dar para os outros e não cola com ninguém e nem comigo. Por que você fica usando isso? História triste. Qual que é a sua desculpinha? A sua história triste? Para com isso. Tá aqui uma tarefa para você. Você não falou que ia ser o pior ano da sua vida? Vá para a água normal. Você é fresco. Se você não for, você vai. Se você for, você... isso aí não quero não. É para ser o pior ano da vida ou não? Tem 2 anos que eu absolutamente não ligo o chuveiro nem uma única vez. As 2 vezes que eu me encontrei com água quente foi na pousada do Rio Quente, onde a água é natural. Olha pra você ver. A água natural do rio, tá? Tem um rio na pousada do Rio Quente que a água é natural. Ela é quentinha, natural. Então, eu não me encontro com água fervida nem água quente, por quê? Além de ter 13 benefícios que eu ensino no método DP, eu já tô te falando, cara. Você fez esse curso, cai pra dentro e faz, larga de ser fresco. Você quer mudar seus hábitos? Você quer ser diferente de um porco? Você bebe muita cerveja? Beba menos. Você fala da vida dos outros? Pare de falar. Você mexe com pornografia? Pare. Tem coisas que são muito boas, se só diminuir. Tem outras coisas que você tem que cortar. E a maioria dos vícios que você vai abandonar é coisa que você tem que cortar e não diminuir. Se você não tem liderança sobre a bebida, corte. E pronto, acabou. Então faz o seguinte, baixa aí agora sobre os hábitos, leia as recomendações e faça a tarefa. Faça a tarefa. Você vai fazer essa tarefa, você vai colar, tem a instrução todinha, você vai colar na sua geladeira e o pau vai quebrar. Fechou? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu imagino que você só vai gostar na hora que tiver resultado e só vai ter resultado se você fizer as tarefas. Esse é o pior ano da sua vida. Vá cuidar dela, porque você não vai ter outro desse. Você vai sentir falta desse ano. Tamo junto.